Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso avançado de licitação e contratação pública. Hoje vamos abordar a aula número 4, dispensa de licitação e alienações. Peço atenção a vocês a essa matéria. Eu digo que é a modalidade de licitação mais importante para o aprendizado de vocês. Por que eu falo isso? Porque se você aprender como funciona uma dispensa de licitação, todas as outras modalidades vão ser apenas um upgrade no teu conhecimento. A dispensa de licitação, ela é muito mal interpretada pelos empresários, pelos empreendedores. Dá-se a entender que a dispensa de licitação foi feita para se comprar pequenos valores, ou seja, se eu trabalhar o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 24 da Lei 866/1993, nós estamos falando de compras de até R$ 8.000 para produtos e serviços comuns e compras de até R$ 15.000 para obras e serviços de engenharia. Porém, isto consta somente no inciso 1 e 2 do artigo 24. Esse mesmo artigo tem 33 incisos. Nós temos casos especiais da aplicação da dispensa de licitação. Então, peço a você que se dedique a essa aula. Você vai ver quantas oportunidades existem dentro das dispensas de licitação. Agora, claro, a dispensa de licitação, ela alcança aqueles consultores, aqueles gestores que visitam órgãos públicos, que têm prospecção, que são vistos e lembrados no momento da compra. Então, para se conseguir dispensa de licitação, não basta ficar atrás de uma mesa. Eu tenho que prospectar, eu tenho que visitar cliente, eu tenho que mostrar ao meu cliente governo, ao mercado público, o que a minha empresa comercializa. Pois, no momento de emergência, no momento de necessidade, ele vai buscar os fornecedores que comercializam aquele produto ou comercializam aquele serviço, ok? Então, vamos nos preparar, focar agora no conhecimento específico para dispensa de licitação, o qual vocês vão ver quantas oportunidades de negócios existem dentro da dispensa de licitação, ok? Vamos iniciar a nossa aula de número 4. Quando eu falo dispensa de licitação, primeiramente eu vou me referir à Lei Geral de Licitação, a Lei 8.666/1993, em especial no seu artigo 24. Eu posso falar em dispensar a licitação em razão de pequeno valor, em razão de situação excepcional, em razão do objeto do que eu estou comprando ou em razão até mesmo da pessoa, a pessoa física, né? Ou a pessoa jurídica que vai ser contratada. Quais são as possibilidades que eu tenho de dispensa de licitação? Inúmeras. Desde o pequeno valor, como uma emergência, uma calamidade pública, como uma pesquisa científica, como casos específicos, como contratação direta entre órgãos e entes públicos. Ou seja, no artigo 24, eu tenho todas as exceções que podem ser feitas ou realizadas para a aplicação da dispensa de licitação. Vamos entender. A dispensa de licitação é um processo de licitação onde a administração pública tem o objetivo de dispensar o uso das modalidades legais de licitação pública, devidamente motivada. Eu posso dispensar a licitação, eu posso dispensar a modalidade, mas eu tenho que motivar. Agora vamos deixar claro, pessoal. Dispensar a licitação não quer dizer que eu estou dispensando um processo de licitação. Eu estou fazendo um processo de licitação devidamente motivado e justificado para uma dispensa de licitação. Existe um processo de licitação, existe uma necessidade que me faz dispensar uma carta convite, uma tomada de preço, uma concorrência, um pregão presencial, um pregão eletrônico, pois eu preciso dispensar a licitação para comprar imediatamente. Eu preciso comprar agora, neste momento. Por isso eu vou dispensar a licitação. O artigo 24 diz: é dispensável a licitação, inciso 1, para obras e serviço de engenharia de valor
até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. Vírgula. O que diz o artigo anterior? O artigo 23 diz que as modalidades de licitação a que se refere o inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Neste caso, nós estamos tratando de carta-convite. Então, cartas-convites para obra e serviço de engenharia até R$ 150 mil. Então, o que eu quero dizer com o artigo 24, inciso 1? Vocês podem fazer compras de pequeno valor para obras e serviços de engenharia até R$ 15 mil, ou seja, 10% do valor da carta-convite, desde que este valor não se refira à parcela de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Senhores, explicando, eu posso fazer compra de até R$ 15 mil, mas eu não posso fracionar uma despesa. Eu não posso parcelar uma despesa, ok? Vamos dar um exemplo? Eu vou fazer a reforma de uma sala de um prefeito. Gasto nessa sala R$ 12 mil. No mês que vem, eu vou reformar a sala do chefe de gabinete. Gasto mais R$ 10 mil. No outro mês, eu vou reformar a sala anexo ao gabinete. Gasto mais R$ 8 mil. Eu estou fracionando uma despesa. Isso eu não posso. Mas eu posso fazer a despesa para a reforma da sala do prefeito em singular. Mas não posso depois atrelar fracionamento de despesa. Ok? Então eu não posso fracionar uma despesa. Existe uma lenda, né? Os tabus do mercado falam: Wesley, eu ouvi dizer que eu só posso fazer uma dispensa por CNPJ. A lei não fala isso. A lei diz que você pode fazer quantas dispensas for necessário, desde que você tenha justificativa legal e não se identifique ali um fracionamento de despesa. Inciso 2. Para outros serviços e compra de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo anterior. Vírgula novamente. Artigo 23. As modalidades de licitação a que se refere o inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Inciso 2. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, a linha A, convite, até R$ 80 mil. Então, 10% de R$ 80 mil, R$ 8 mil. Compras de produtos e serviços comuns eu posso fazer por dispensa de licitação ao limite de R$ 8 mil. E para alienações, nos casos previstos nesta lei. Nós vamos trabalhar alienação neste módulo juntamente com dispensa de licitação, desde que não se refira a parcela de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto, que possa ser realizada de uma só vez. Mais uma vez, eu não posso fracionar uma compra. Vamos falar de produto? Este mês eu compro 400 garrafas de água mineral. Mês que vem eu compro mais 400 garrafas de água mineral. Mês que vem eu compro mais 400 garrafas de água mineral. Eu estou fracionando uma despesa que eu poderia fazer de uma única vez com entrega parcelado, aplicando uma modalidade de licitação, uma carta convite, uma tomada de preço, uma concorrência, ou mesmo um pregão presencial e um pregão eletrônico. Então, inciso 1 e 2, compras de pequeno valor. Inciso 1, compras de serviços e obras de engenharia até R$ 15 mil. E inciso 2, compras de produtos e serviços comuns até R$ 8 mil. Ok? Fechamos então o entendimento de compra de pequeno valor estipulados no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Geral de Licitação. Inciso 3. Casos de guerra. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Hoje o Brasil não vivencia nenhum momento como este, mas se eu tivesse uma situação de guerra, uma situação atípica, eu precisaria contratar. Se eu precisar contratar, eu não estou limitado à compra de pequeno valor. Estou limitado ao quê? À necessidade. Então, não existe um valor definido para uma contratação em casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Dispensa de licitação para situações de emergência ou calamidade. Então, vamos lá. Inciso 4. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento,
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Agora vamos dar uma atenção. Aqui eu tenho a maior oportunidade de negócio em dispensa licitação. São situações de emergência, situações de calamidades fundamentadas no inciso 4 do artigo 24 da Lei 8666/1993. Eu tenho situações de casos de emergência, calamidade pública, ou seja, atendimento de situação emergencial calamitosa. Vamos a um exemplo. Uma ponte cai, ela fecha um trecho, eu preciso religar um município a outro, eu tenho uma situação de emergência. Porém, essa construtora tem que fazer essa ponte no prazo máximo de 180 dias, que vai começar a contar do dia da calamidade, ou seja, da data que a ponte caiu, ok? Então são 180 dias para concluir. Acontece de muitas empresas avaliarem os riscos e não aceitarem um contrato de dispensa de licitação porque sabem que não vão conseguir concluir em 6 meses e o contrato não pode ser prorrogado, ok? Vamos falar da gripe suína, hoje, da febre amarela. Eu tenho uma situação de emergência, então não dá tempo do governo licitar para comprar as vacinas contra a febre amarela. O que ele faz? Ele compra por dispensa de licitação, porque existe um risco de epidemia. Isso não está limitado a 8 mil e muito menos a 15 mil reais. Nós estamos falando de compras de milhões de reais por uma necessidade de quê? Epidemia. A febre amarela tem que ser contida. Lá atrás, nós vimos quando o Brasil comprou o quê? Milhões de caixas de Tamiflu para combater a gripe suína, H1N1, uma epidemia mundial, onde a Organização Nacional de Saúde ela obrigou que os países se preparassem para a epidemia. O Brasil foi um dos que comprou muitas caixas de Tamiflu para poder combater. Um caso de enchente, eu tenho uma situação de emergência, de calamidade, então eu tenho uma situação de contratação emergencial. Aí vem a pergunta, Wesley, o que eu vendo numa situação de emergência? Vamos lá, você vende medicamento, você vende colchões, roupa, barracas, alimentação, água potável, você presta serviço de limpeza de pistas, transporte e remoção de entulhos, muita contratação por hora de tratores, de caminhões, compra talvez de veículos, de equipamentos, de mobiliário por causa de enchente, ou seja, eu tenho uma gama de situação que precisa ser resolvida a um curto espaço de tempo por uma situação de emergência, ok? Então fica explicado aí para vocês o que é uma situação de emergência ou de calamidade. Faço aí também um asterisco, né, para que chame a atenção de vocês. Marquem aí em negrito na apostila de vocês, façam uma anotação mais chamativa. Qual a diferença de emergência para urgência? Emergência é aquilo que aconteceu e não estava sendo esperado. Por isso que eu tenho que contratar agora, é uma emergência. Urgência é aquilo que aconteceu pela falta de planejamento de alguém. Alguém falhou, criou uma situação de emergência que vai se transformar em emergência. A urgência transforma uma emergência. Só que a emergência acontece e ela não tem o que? Um sujeito. Não foi uma pessoa que deu causa àquela emergência. Normalmente as emergências acontecem por fatos da natureza, enchente, né? Situações de calamidade, uma situação dessa de febre amarela, não foi provocada por um ser humano. É a natureza, né? No seu dia, que cria uma situação de calamidade. A urgência, ela pode ser provocada por um sujeito. Esse sujeito ele causa uma situação de quê? Má planejamento, né? Má gestão, que por culpa dele vai causar uma emergência. Então tem um sujeito que vai responder depois por essa urgência. O Tribunal de Contas, ele questiona muito isso. Essa emergência foi causada por quê? Por urgência? Se foi por urgência, ela tem um responsável.
Wesley, me dá um exemplo. Imagine uma maternidade infantil do governo. Lá só acontecem partos. Falta fralda nessa maternidade. As crianças não podem ficar sem fralda. Eu tenho uma situação de emergência porque alguém não se programou, alguém não se projetou e deixou o almoxarifado zerar. Essa urgência provocou uma emergência. Vai ser comprada a fralda por emergência? Vai. Mas esse gestor vai responder por quê? Porque ele não foi eficiente, ele não foi eficaz. Cabe a ele uma pena de responsabilidade. Licitações fracassadas, inciso 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta e justificadamente não puder ser repetida, sem prejuízo para a administração, mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas no edital de licitação, no ato convocatório. Explicando, eu publico uma licitação, essa licitação é publicada em Diário Oficial, jornal de grande circulação, e no dia da licitação não comparece nenhum licitante. Ela foi o quê? Fracassada, ausência de interessado. Eu, como um presidente de comissão pregoeiro, eu publico ela novamente pela uma segunda vez. Busco fornecedores. Mesmo assim, no dia da licitação, não vem nenhum interessado. O que eu posso fazer? Pegar o processo de licitação, verificar as empresas que me forneceram preços para fazer a média de mercado e partir por uma compra direta. Mais uma vez, aí não tem limite de compra. Eu estou limitado ao valor que eu teria colocado à disposição para a compra, lá na média de mercado. Então isso não se vincula a 8 mil nem 15 mil. Pode ser uma licitação de compra de milhões de reais, ok? Intervenção da União na economia, inciso 6. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento. Então, isso não está acontecendo no Brasil, mas na Venezuela hoje não tem alimentação nas prateleiras dos mercados. Então é necessária a intervenção do governo. Ele vai intervir por meio de quê? Uma dispensa de licitação. Quem é um pouco mais velho lembra quando o Brasil passou um racionamento de carne, alguns produtos, que quem abastecia os supermercados era a Conab, né? A Conab fazia compras, né, importava produtos e repunha aos supermercados com preço subsidiado, para que não faltasse alimentação à população. Isso, naquela época, seria um caso de dispensa de licitação por intervenção da União na economia. No caso de superfaturamento ou a presença de preços inexequíveis, inciso 7, quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou seja, superfaturados, ou forem mesmo incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Casos em que, observado o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, da Lei Geral de Licitação, número 8666/1993. Vamos ver o que diz o artigo 48. Serão desclassificadas. Lá no inciso 1 vai ter as propostas que não atendam o ato convocatório. Parágrafo 3º, quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas nesse artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis. Vamos exemplificar. Eu faço uma licitação para comprar notebooks. Eu estimei que o preço médio de cada notebook desse seria de R$ 4.500. No dia da licitação, vocês vêm com um preço médio de R$ 9.000. O menor preço, R$ 8.000. O maior, R$ 9.500. Eu tenho preços superfaturados. Ou vocês não entendem o edital e vêm com preços de R$ 500, R$ 400, preços totalmente fora do mercado. Para que eu não perca aquele processo, eu aplico o artigo 48. Eu dou 8 dias úteis para que vocês refaçam suas propostas e ofertem novos preços para a administração. Passado 8 dias úteis, vocês apresentam novas propostas. Vamos dizer que vocês mantiveram o erro, ou superfaturado, ou dentro do preço inexequível. O que eu posso fazer? Vírgula, caso em que é observado o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preço ou do serviço. Ou seja, pessoal, eu posso contratar diretamente
por uma dispensa de licitação. Então, neste caso, mais uma vez, eu tenho uma situação que não se fala de valor. Eu tenho uma base onde eu vou buscar a compra dentro daquela base, ok? Dispensa de licitação, aquisição direta com o órgão público. Inciso 8. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a própria administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei, ou seja, em data anterior a junho de 1993, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então vamos lá. A administração, quando vai comprar serviço do correio, serviço de água, serviço de luz, ela contrata diretamente. Por que ela contrata diretamente? Porque existe já um preço praticado no mercado e ela não vai buscar um particular para majorar e revender isso para ela. Então o correio hoje, ele é contratado por dispensa e até por inexigibilidade. Mas vamos dar um exemplo do correio em especial. O correio tem entregas expressas, SEDEX, SEDEX 10, outros tipos de transporte de produtos, PAC. Isso não é selo postal. Então, a administração compara o valor de um SEDEX, o valor de um PAC, com uma TAM, uma GoLog, com essas empresas que fazem entrega também de porta a porta. Se o preço é igual ao de mercado, há preferência da contratação direta com o Correios. Sempre a preferência é entre eles. Então essa contratação, ela não atinge vocês, porque é uma contratação interna, órgão público contratando de órgão público. Inciso 9. Comprometimento da segurança nacional. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Vejamos, situações em que existe o comprometimento da segurança nacional. Apesar que eu não concorde como consultor, o avião presidencial ele foi comprado embasado nesse inciso. Então, na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embasou a compra dos aviões por uma dispensa de licitação por comprometimento da segurança nacional. É muito questionada essa compra. Por quê? Por que não se fez uma licitação na modalidade de concorrência internacional para a Airbus participar, para a Boeing participar, para até mesmo a Embraer participar? Por que se optou por um avião Airbus A319 executivo? Por que se pagou 147 milhões em cada aeronave dessa? Não se tem uma explicativa. Se eu comparasse os dois aviões, como está projetando para vocês, um avião nosso comercial executivo e um Força Aérea One, que é um avião mascarado, um avião de guerra que voa 24 horas no ar, que pode ser reabastecido em ar, que seria dos Estados Unidos, aí sim eu tenho um comprometimento da segurança nacional. É um avião militar. Concordo também na compra de mísseis, na compra de armamento para a defesa nacional. Agora, de um avião, cria-se uma subjetividade. Mas, para explicar em nossa aula, tudo aquilo que tenha comprometimento com a segurança nacional pode ser comprado por dispensa de licitação. Inciso 10. Compra e locação de imóveis. Para a compra ou locação do imóvel destinado ao atendimento das finalidades principais da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Então, quando a administração quer comprar, quando ela quer locar um imóvel, ela não faz licitação. Ela parte para compra direta ou locação direta. Isso é feito por dispensa de licitação e também não se vincula a um valor de 8 mil e 15 mil reais. Eu conheço casos que a administração pública loca um prédio inteiro, locações de 150 mil reais mês. O Correios é mestre em locar galpões para centro de distribuição por locação mensal. Então, tudo isso se compra por dispensa de licitação. Esse é um inciso preciso para um corretor de imóveis, porque ele pode criar necessidade da administração de almoxarifados, de galpões ou de estruturas melhores, para que a administração possa o quê? Viabilizar o atendimento. Então, quem gosta de ler jornal, às vezes já viu anúncios assim, o Correios procura imóvel no bairro tal para comprar ou locar. Caixa Econômica procura imóvel no bairro tal para comprar ou locar. Isso tudo é feito por dispensas de licitação. No caso de rescisão contratual, inciso 11, na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceita as mesmas condições oferecidas
pelo licitante vencedor, quanto ao preço devidamente corrigido. Exemplo, uma empresa tem um contrato de construção civil com o governo. Essa empresa entra em falência, ela quebra. Essa obra está inacabada. A administração pega o processo de licitação e verifica quem é o segundo colocado. Ela convida esse segundo colocado a assumir essa obra dentro de uma dispensa de licitação. Esse segundo colocado tem direito de manter o mesmo preço do primeiro, porém ele pode fazer o quê? Uma correção, um reajuste desse preço, normalmente baseado no IGPM e no IPCA. Mas Wesley, por que uma dispensa e não convocar o segundo colocado? Porque quando existe uma rescisão contratual, as propostas já perderam suas validades, né? Uma proposta tem 60 dias. Então imagine que a obra já está no 8º mês, ninguém tem mais obrigação de assumir uma obra em andamento. Então parte para uma dispensa de licitação quando se tem uma rescisão contratual. Aqui também não se fala de valores mínimos, ou seja, você vai dar continuidade naquela obra dentro daquele orçamento, ok? Inciso 12, compra de alimentos. Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Então vamos lá, compra de alimentos. Acabou o contrato com a empresa que fornece refeição para uma escola. Não dá tempo ainda de fazer uma licitação. Eu vou fazer uma dispensa de licitação para contratar uma empresa de forma rápida. Porém, essa dispensa de licitação ela vai perder a validade assim que o processo de licitação for concluído, ok? Eu posso até mesmo startar uma emergência, porque tem pessoas em risco, alunos, crianças. A empresa que fornece alimentação para um grupamento do Exército Brasileiro fecha. Eu tenho uma situação de necessidade de alimentação. Eu parto por uma dispensa de licitação. Porém, eu tenho que startar automaticamente um processo de licitação para assim que ele for concluído, essa dispensa acabe. Então, eu posso comprar gênero alimentício por dispensa de licitação. Da dispensa de licitação para a recuperação social do preso, inciso 13. Na contratação de instituição brasileira incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Então vamos lá. Hoje, muitas empresas fornecem, serviço demanda para o preso, dentro do presídio. Então muitos presídios novos têm galpões, têm alas separadas para que tenha aí a ressocialização desse preso. Ela pode acontecer por estudo, por treinamento, por realmente instituições de ensino que vão lá desenvolver a ressocialização desse preso, ou empresas privadas que entram dentro de um presídio e criam linhas de produção, a Topper, a Penalty, fazem bolas costuradas à mão dentro de presídio, empresas que fazem capinha de celular, empresas de uniforme, dentre outras empresas que focam o quê? A ressocialização do preso. Então, para o preso, em 300 dias de trabalho, ele tirou 30 dias de pena. Ele reduz 1 mês o tempo dele dentro da prisão. Isso é uma vantagem muito grande para o preso. Para vocês, baixo custo, se paga o salário mínimo para o preso e só se recolhe a previdência social. Você não precisa pagar férias, nem 13º, nem FGTS. Então, existe uma economia. A maioria dos presídios também fornecem água e luz. Ok? Então existe um baixo custo nessa produção. É muito importante esse trabalho aí com o preso. E vocês também estão trabalhando aí no desenvolvimento institucional, no projeto de ressocialização com o preso trabalhador ou mesmo na qualificação do preso. Ok, pessoal? Inciso 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o poder público. Então vamos lá. Quando o governo quer comprar fora, nós temos o BRICS, nós temos o Mercosul, ele acha mais vantajoso buscar fora aquele produto ou buscar fora aquele serviço, ele vai fazer isso por meio de uma dispensa de licitação. Aqui nós já estamos falando em câmbio flutuante, outra moeda, tá? Eu vou dar um exemplo claro. Há um tempo atrás, a Casa da Moeda deixou de vender o papel moeda para o Detran, porque o papel moeda dela era 40% mais caro que o papel moeda fornecido por uma empresa da Argentina. Então a administração pública fez a importação direta,
foi mais vantajosa. Fez isso por uma dispensa de licitação. Porém, e tem que existir acordo internacional entre o Brasil e aquele país que vai ser aí, como se diz, favorecido com essa dispensa de licitação. Dispensa de licitação para aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos. Inciso 15. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidades. Então vamos lá. O que é uma obra de arte? Obra de arte é um quadro, uma pintura. O que é uma certificação? Vamos dizer que você, todo sábado, você pinta um quadro, você cria quadros com figuras abstratas. Então você fotografa esse quadro, você leva a um cartório, certifica esse quadro. Isso é uma obra de arte certificada. Não existe uma faculdade para ser um artista, né? Agora, o que é um objeto histórico? Algo que foi encontrado, né? Algo que nos faz voltar ao passado, um jarro, né? Um tipo de faca, um tipo de corte, ou seja, são objetos históricos. Um exemplo aí, eu coloquei um jarro, que deve ser lá da Idade Média, isso é um objeto histórico. Obra de arte, uma Mona Lisa, pintura do Pezão, quadros abstratos. Agora, o que é finalidade do órgão ou entidade? Aí é subjetivo. Eu posso ter compras para um museu, totalmente vinculado à finalidade do órgão, museu, né? Ministério da Cultura faz muito isso, mas eu posso ter também a reforma de um gabinete de um ministro, de um presidente, o qual ele escolhe um quadro para ficar em seu gabinete. E esse quadro pode ser comprado, isso também tem finalidade. Existe uma verba, né, um fundo de reserva para se mobiliar esses gabinetes das autoridades superiores. Isso também está o quê? Inerente à finalidade do órgão ou da entidade. Então, o inciso 15, ele trata especificamente disso. Aquisição, restauração de obra de arte e objeto histórico. A restauração também pode ser contratada para uma dispensa de licitação. Isso também não tem limite de valores. A impressão oficial, inciso 16, diz que para a impressão de diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviço de informática à pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a administração pública criados para esse fim específico. Vamos lá. Quem imprime um diário oficial hoje? Não é mais a imprensa nacional, porque ela virou um museu. Hoje seria o SEGRAF, né? A gráfica do Senado Federal, o maior parque gráfico. Então, quem hoje faz impressão digital no CERPRO, Central de Processamento de Dados do Senado Federal? Eu tenho órgãos públicos internos, não só esse que eu estou dando como exemplo, que eles trabalham com esse tipo de impressão, né? Esse tipo de prestação de serviço de informática entre eles. Então, a administração, ela contrata direta, isso não chega ao privado, isso trabalha só dentro do direito público. É a contratação interna, né? A impressão de um diário oficial, a impressão de um livro oficial, de um folheto oficial, isso é feito internamente dentro de gráficas oficiais. Nós temos grandes gráficas, como o Parque Gráfico, e também temos gráficas pequenas, né? Isso distribuídas no Brasil. Tem estados que têm sua própria gráfica, tem município que tem sua própria gráfica, mas assim, essa contratação acontece entre os órgãos públicos da administração pública. Produtos em garantia, inciso 17, para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessárias à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então vamos lá, pessoal. Eu vendi um produto, um equipamento. Esse equipamento tem 12 meses de garantia. Automaticamente vai nascer uma necessidade de dispensa de licitação para fornecimento daquele material que não está coberto na garantia, tá? Então, exemplo, toners, num carro, a revisão, né, de 5 mil, 10 mil daquele carro. Então, esses produtos que não são atendidos na garantia têm que ser comprados por uma dispensa de licitação. Por quê? Se esse produto for comprado no mercado paralelo ou se uma revenda não autorizada fizer reposição de produtos naquele equipamento, ele perde a garantia. Então, essas dispensas de licitação, elas acontecem muito na compra de equipamentos, na compra de automóveis, né? Tudo aquilo que tem uma garantia e precisa ser assistido por um fornecedor exclusivo. Nasce aí a necessidade
de uma dispensa de licitação pública. Nos casos de abastecimento, inciso 18, nas compras ou contratações de serviço para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que seu valor não exceda o limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Então, quando o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, o Ministério da Defesa está se movimentando, que ele tem um objetivo, seja um adestramento ou seja um combate mesmo, a ordem pública, ele pode fazer abastecimentos ao limite da linha A do inciso 2 do artigo 23. Lembrando a vocês, ao limite de R$80 mil, que é o limite da carta convite, ok? Ele pode fazer esse abastecimento por dispensa de licitação. Então, se aqui tem algum aluno que trabalha com fornecimento de combustível, seria aí uma opção de comercialização direta por dispensa de licitação. Material de uso militar, inciso 19, para as compras de material de uso pelas Forças Armadas. Aí eu falo de Ministério da Defesa, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, que eles chamam de material de intendência, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Então vamos lá. Exército, Marinha e Aeronáutica não fazem licitação para comprar veículos, para comprar aviões, para comprar armamento. Eles escolhem, fazem um processo de homologação como equipamento ou produto militar e partem para a dispensa de licitação. Então isso é comprado por dispensa de licitação, até porque tem equipamentos que o Exército compra que eles são sigilosos. A população, todos nós, não temos nem conhecimento do que ele compra. Ele compra isso por dispensa de licitação. Mais uma vez, eu não tenho um valor agregado. Então os alunos aí que trabalham com equipamento militar têm uma grande oportunidade de fazer negociações por dispensa de licitação. Na contratação de deficientes físicos, inciso 20, na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para a prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Neste caso, nós damos como exemplo as associações especialistas nesse tipo de mão de obra. Ou seja, por lei hoje, todos nós, empresa privada como empresa pública, tem um percentual de ingresso de portadores de deficiência física. As empresas privadas, elas cumprem isso à risca pela fiscalização. O órgão público ele tem uma grande dificuldade. Que dificuldade é essa? Ele faz o concurso público, mas não tem pessoas inscritas o suficiente. Essas associações, elas qualificam essas pessoas para a recepção, dentro da sua limitação de deficiência e ofertam para a administração pública. Claro que existe uma majoração entre o salário pago para aquela pessoa, a tributação e uma taxa de administração dessa associação. Então seria um nicho de mercado para esses associados aí, de cooperativas de portadores de deficientes físicos, tá? Vocês podem hoje montar uma associação dessa, uma cooperativa e ofertar esse serviço ao ente público, verificar se ele cumpre a legislação dentro dos percentuais aí ditados. Hoje, em média, são 5% do quantitativo de funcionários. Tem que analisar isso junto à Delegacia Regional do Trabalho, ao Tribunal Superior do Trabalho, que ele tem lá todas as formas de fazer esses cálculos de necessidade, tanto por empresa pública como empresa privada, da contratação de portadores de deficiência física. Inciso 21. Pesquisa científica para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% do valor que se trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. O artigo 23 diz que as modalidades de licitação a que se refere o inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Para obra e serviço de engenharia, tomada de preço até R$1.500.000. Então, 20% desse valor, R$300.000. Agora vamos lá, pessoal. Licitantes que trabalham com obras e serviços de engenharia. Vocês têm um nicho de mercado aí aberto.
visitar faculdades, universidades estaduais e federais, visitar o reitor, né, a diretoria administrativa, verificar se lá existe necessidade da construção de laboratórios para pesquisa científica. Se essa concepção desse laboratório se encaixar dentro desse valor de R$300 mil, isso pode ser feito de forma dispensada, até pela segurança, a qualidade, o propósito e a finalidade nessa construção. Então é um nicho de mercado hoje pouco explorado, empresas especializadas em construção de laboratório para pesquisa científica. São construções civis especiais que necessitam de responsabilidades técnicas e especiais e projetos diferenciados. Fica aí a dica para vocês, profissionais da área de engenharia. Energia elétrica, inciso 22. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Quando tem um apagão, quando se tem aí racionalização de energia elétrica, eu tenho que contratar energia elétrica, ou por companhias, ou por terceirizados que tenham autorização para comercializar energia elétrica. Isso é feito por dispensa de licitação, até porque nós não temos no mercado diversas empresas que comercializam energia elétrica. No normal, todas as empresas compram energia elétrica de Furnas, Eletronorte, né? E Light, e redistribui para seus distribuidores. Então tem que verificar quem comercializa isso. O governo compra essa energia elétrica por dispensa de licitação. Agora vamos aí às exceções, né? Contratação direta com órgãos públicos. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias e controladas para aquisição, alienação de bens, prestação ou obtenção de serviço, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 23. Nós hoje temos a Lei Federal número 13.303/2016. É a lei que trata das compras feitas por empresas públicas e sociedade de economia mista. Então seria muito importante vocês analisarem essa lei, que ela traz o quê? Diferenciais de mercado. Então, a Lei Federal 13.303/2016 tem diferenciais de mercado para contratações de empresas públicas e sociedade de economia mista. Aí eu dou vários exemplos aí, né? A Imael, a Petrobras, TV Brasil, Eletrobras, a EPE, Embrapa, Correios, Hemobras, Banco do Brasil, BNDES, Cobra Tecnologia, que pertence ao Banco do Brasil, Conab, Caixa Econômica. Então, como empresa pública, eu tenho a Caixa Econômica. Como sociedade de economia mista, eu tenho a Cobra Tecnologia, o Banco do Brasil, né? Eu tenho aí estatais também. Todas elas estão dentro dessa compra, dentro da Lei Federal número 13.303/2016, ok? Dá uma olhada nessa lei, que lá tem diferenciais no que tange dispensa de licitação. Organizações sociais, inciso 24. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito da respectiva esfera de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Então vamos lá. Existem dispensas de licitações onde o governo contrata um Rotary Club, uma organização social de saúde, uma organização social de saúde da Casa de Isabel, outras organizações, ou seja, qualquer que seja a organização social, para que ele promova um evento. Nesse evento, promova um curso, promova N situações, né, de ressocialização, de treinamento. Vamos dar um exemplo claro? O Dia do Trabalho. Nós temos um grande evento a nível mundial, que é feito, né, por uma organização social, entre aspas, né? A ação global acontece no Dia do Trabalho, nas principais capitais do país, nas principais municípios, dentro de um SESI. Quem está por trás de uma ação global, todo mundo pensa, é a Rede Globo. Não, é a Fundação Roberto Marinho. Aquilo administra um grande valor em dinheiro. Um evento desse, ele é previsto em plano plurianual, porque ele atende diretamente o trabalhador. Existe uma injeção do governo ali de dinheiro para que se aconteça aquele evento. Então, todos que trabalham ali estão recebendo. Ninguém está ali como voluntário. Isso aí seria um exemplo muito claro de organização social, recebendo dinheiro para pagar uma prestação de serviço à sociedade, ok? Hoje também nós temos organizações sociais que se especializam na qualificação. Elas apresentam um projeto ao governo, recebem o dinheiro dele, desenvolvem esse projeto
fazendo a qualificação de servidores públicos de prefeitura, tá? Com dinheiro público. Isso também é uma forma de contratação de prestação de serviço, ok? Inciso 25. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica, os ICTs, ou por agência de fomento, para transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Quem trabalha com tecnologia pode forçar, né, uma dispensa de licitação. Vamos dar um exemplo agora. Esses aviões que foram comprados agora pelo Ministério da Defesa da Suíça, eles são desenvolvidos parte na Suíça e transfere essa tecnologia para o Brasil e é desenvolvido dentro do Brasil pela Embraer, dando uma continuidade ao aprimoramento dessas aeronaves. Isso é uma transferência de tecnologia, é feita por dispensa de licitação. Ah, eu tenho um equipamento médico hospitalar que eu vou construir em parceria com o governo, transferindo essa tecnologia para ele. Isso aí é um motivo de dispensa de licitação, porque envolve o quê? Tecnologia, ok? Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado, em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. As parcerias públicos-privadas, elas são contratadas por dispensa de licitação. Então vocês têm aí uma Compesa, né, como exemplo, parceria público-privada em esgotamento sanitário, é a região metropolitana de Recife. Vocês têm aí N parcerias. Nós temos agora um presídio novo na região aí de Minas Gerais, com capacidade para mais de 10 mil detentos, feita pela parceria público-privada. O governo cedeu um terreno, a parceria público-privada edificou e vai gerenciar aquilo por concessão por 25 anos. Ao fim dos 25 anos, aquela estrutura é toda entregue ao governo. Fica para ele, onde ele pode gerenciar ela ou fazer uma nova concessão de prestação de serviço, ok? Catadores de resíduos sólidos urbanos. O inciso 27 prevê que, na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecida pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Então, os catadores de resíduos sólidos urbanos, eles são agraciados por essa dispensa de licitação. Eles se reúnem em uma associação, uma cooperativa e fazem coletas de lixos focadas. Vou dar um exemplo. O bairro Jardins, em São Paulo, é feita a coleta de lixo não por caminhões, mas sim por quê? Por catadores de lixo, que educam os condomínios, fazem a coleta de lixo toda processada, lixo orgânico, né? O lixo pronto para reciclável e levam para uma cooperativa. Essa contratação ela é feita por uma dispensa de licitação, onde o governo subsidia uma parte desse pagamento a essas associações e isso é distribuído entre esses catadores de lixo. Mais uma vez, vamos falar da tecnologia Defesa Nacional, inciso 28, para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Dá para a gente ver aí a Odebrecht se destacando em defesa e tecnologia, a ROS, né, que trabalha aí com robôs, né, de inteligência, com equipamentos precisos, ou seja, tudo aquilo que envolva alta complexidade tecnológica e defesa nacional pode ser comprado por dispensa de licitação. Aí eu pergunto a vocês, quanto custa um míssil desse? Qual é o valor agregado numa tecnologia dessa de armamento? Quanto custa um helicóptero daquele projetado ali com armamento pesado para a guerra? Isso custa muito dinheiro. Isso se compra para a defesa nacional. Existe tecnologia embarcada, ou seja, muito claro, que envolva cumulativamente alta complexidade tecnológica e a defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. No caso desse, Ministério da Defesa, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então fica aí, para quem trabalha com armamento, uma deixa para dispensa de licitação. Forças singulares, inciso 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender os contingentes militares das forças singulares brasileiras
empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e a escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Então, quanto o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão em missões de paz fora do Brasil, eles podem comprar equipamentos, podem comprar material, podem comprar o que eles precisam por dispensa de licitação. Por analogia, nós temos a Força de Segurança Nacional que se equipou focada nesse inciso, que ela entende que ela atua em momentos de crise no Brasil e ela precisa se equipar, se modernizar o tempo todo até para se adaptar a uma cultura regional, uma situação regional que ela vai atuar. Então, se busca isso por dispensa de licitação. Então, quem trabalha com armamento, com equipamento para as Forças Armadas, para a Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem aí uma oportunidade de negociação por dispensa de licitação. Vamos falar da agricultura familiar, inciso 30, na contratação de instituição ou organização pública ou privada com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na agricultura familiar e na reforma agrária instituído por lei federal. Então, agricultura familiar. Tudo que eu tiver de serviço, desenvolvimento, qualificação, produto, que tenha por objetivo a agricultura familiar, a reforma agrária, eu posso ofertar para o governo para uma dispensa de licitação. Os órgãos que vão comprar isso, Ministério Agrário, o INCRA, todos esses órgãos ligados à atividade agrária, todos os órgãos que têm por responsabilidade fiscalizar, acompanhar a agricultura familiar, eles têm demandas de dispensa de licitação. Basta que vocês entendam esse projeto e ofertem o seu serviço. Quem explora muito isso aí é veterinário, pessoal que trabalha com cisterna, perfuração de poço, acompanhamento de hortas familiares aí para essas feiras de dia a dia onde eles fazem a renda. Tudo isso aí gera dispensa de licitação para a compra de projetos e desenvolvimento desse projeto. Inciso 31. Nas contratações visando ao cumprimento no disposto dos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação deles constantes. Deixar claro que a Lei 10.973, ela dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Mais uma vez, tudo aquilo focado em pesquisa científica que esteja previsto na Lei 10.973 é passível de dispensa de licitação. Então, o pessoal que trabalha com tecnologia, o pessoal que trabalha com equipamentos científicos, com produtos científicos, tem aí um grande mercado para explorar. Quando a gente fala pesquisa científica, pessoal, se fala muito em CNPq, em FINEP, em universidades, em fundações, em faculdades estaduais e federais, universidades estaduais e federais. Visitem esse pessoal. Tem grandes demandas de dispensa de licitação nesses lugares. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito da Lei 8.080, 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ata da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica. A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento do serviço correspondente e da outras providências. Então, contratações do SUS que tenham como objetivo promoção, proteção e recuperação da saúde no Brasil são passíveis de dispensa de licitação. Então, verifiquem se o teu produto ou o teu serviço se encaixa dentro da Lei 8.080/1990. Seria aí uma forma de dispensar a licitação para contratar o teu produto ou contratar o teu serviço. Acesso à água, inciso 33, na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Vamos falar de Norte e Nordeste. Quando a gente fala de entidades privadas, nós já estamos entrando no direito privado. O que seria uma entidade privada? Às vezes vocês, licitantes,
como pessoa jurídica que tem fins lucrativos, cria uma necessidade de uma entidade privada, de um projeto. Essa entidade privada, ela busca recurso financeiro para comprar o teu projeto por dispensa de licitação, para implementação. Olha aí um exemplo para vocês aí, ó. As cisternas, né? Cisternas aí já prontas para coleta de água, principalmente água de chuva. Você tem aí o acompanhamento de uma horta familiar, né? A parte de irrigação, ou seja, soluções de irrigação para lugares que não tem água. Então, tudo isso aí é levado em conta por uma dispensa de licitação. Então, vocês que trabalham nessa área aí agrária, tem muita coisa para explorar. E também soluções em água potável. Tem também muita coisa a explorar em dispensa de licitação. Mais uma situação de contratação do SUS, Sistema Único de Saúde, inciso 34, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos ou distribuídos por fundação que regimental ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde SUS, nos termos do inciso 32 desse artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, pessoal, isso aqui é um caso exato de dispensa de licitação entre os órgãos públicos, ou seja, aqui são pessoas jurídicas de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde. Então nós temos laboratórios do governo que produzem medicamentos para comercialização interna no próprio governo. Nós temos órgãos públicos, setores que prestam treinamento, desenvolvem estratégias dentro do governo, são contratados dentro do governo por meio de dispensa de licitação. Isso tudo voltado para uma inteligência de saúde pública, tá? Aqui nós estamos tratando do Sistema Único de Saúde. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, nós vamos falar da compra de pequeno valor. O parágrafo 1º do artigo 24 da Lei Geral de Licitação diz que os percentuais referidos no inciso 1 e 2 do caput desse artigo. Vamos parar um pouquinho. Eu ensinei a vocês no início do curso que as compras de pequeno valor para produtos e serviços comuns podem ser de até R$ 8.000. Para obras e serviços de engenharia, podem ser de até R$ 15.000. Então, esse parágrafo ele cria uma exceção. Ele diz que os percentuais referidos no inciso 1 e 2 do caput desse artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas na forma da lei como agências executivas. Produtos comuns, 16.000, produtos, obras de engenharia, 30.000. Então aquele valor de 8.000 vira 16.000 e de 15.000 vira 30.000. Exemplos, Agência Nacional de Águas, Anatel, ANEEL, todos aqueles que se enquadram como consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia ou qualquer fundação qualificada na forma da lei como agência executiva tem esses valores dobrados, de 8 para 16.000 e de 15 para 30.000. Vejam, vocês têm aí um grande nicho para explorar. Além dos 8, eu posso trabalhar 16. Além dos 15, eu posso trabalhar R$30.000. Parágrafo 2º. O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública, estabelecido no inciso 8 do caput desse artigo, não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 8.080, 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS. Então, nós temos essa exceção aí para esses órgãos aí, que produzem produtos estratégicos para o SUS, ok? Parágrafo 3º. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21. O inciso 21, pessoal, é aquele que trata daquelas compras de obras e serviços de engenharia para pesquisa científica. Como exemplo, eu dei o desenvolvimento de projetos, construção de laboratórios para faculdades, universidades federais e estaduais, ok? Ao limite de R$300.000. Quando aplicada a obras e serviços de engenharia, que é o caso de vocês,
seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Então, dentro daquele estado, dentro daquele município, pode ter alguma regulamentação específica para esse tipo de contratação. Ou o CNPq, o FINEP, os órgãos que fomentam a pesquisa científica podem também editar normas, regras para essa contratação de empresa de engenharia para que construa esse tipo de laboratório. Seria muito bom vocês buscarem informações sobre esses procedimentos específicos. Quem saberia dar detalhes disso aí seriam os reitores, os administradores de faculdades, universidades, que já têm aí o dia a dia deles, sabem quais são as normas que eles têm que aplicar ou que eles são cobradas pelas instituições que fomentam aí o investimento em laboratórios, ok? Seguindo, parágrafo 4º, vedações. Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9º à hipótese prevista no inciso 21 do caput, ou seja, artigo 9º. Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço ou do fornecimento de bens a eles necessários, o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Olha que legal. Na lei de licitação, se vocês fizerem um projeto básico, um projeto arquitetônico e venderem isso para a administração pública, vocês não podem participar da licitação, nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física responsável. Agora, se vocês visitam uma fundação, uma universidade, uma faculdade federal, estadual, e vocês criam a necessidade de um projeto, desenvolvem esse projeto, mostram todos os benefícios, e aquele reitor, ele entende que aquilo é vantajoso para a administração, e ele busca um recurso junto a um FINEP, a um CNPq, você pode executar aquela obra. Como ela é dispensada, ela favorece aquele que cria o projeto arquitetônico, que cria o quê? A situação. Então, quem cria a necessidade sai favorecido numa situação como essa. Lembrando a vocês que essa contratação chega em até 300 mil reais, ok? Vamos às exceções, Dispensa de licitação, compra de valor pequeno. Vou voltar a explicar. O inciso 1 e 2 diz que vocês podem comercializar até 8 mil reais para produtos e serviços comuns, ou até 15 mil reais para obras e serviços de engenharia. Lá na frente eu mostrei para vocês que as agências executivas podem dobrar esse valor de 8 mil para 16 mil e aquele valor de 15 mil para 30 mil. Mas nós temos aí o regulamento de licitações e contratos do SESI, SENAI, SENAC, SESC, SEBRAE, o IEL. Ele tem um regulamento próprio que diz o seguinte, artigo 6º, são limites para dispensa e para as modalidades de licitação, para compras e demais serviços, a linha A dispensa até 44 mil reais. Olha a oportunidade que vocês têm de negócio com esses órgãos. Dispensa de licitações até 44 mil reais. Eles podem dispensar licitações para produtos ou serviços em até 44 mil reais. Seguindo, também vou chamar a atenção de vocês aí a nova lei que já está aí promulgada. Ela tem aí um lapso, uma vacácia de 24 meses para ser implantada, porém alguns órgãos já estão implantando ela, fazendo valer. Essa lei se aplica às empresas estatais e sociedade de economia mista. Então, Banco do Brasil, Copasa, Petrobras, BNDES, Hemobras. Ela diz o seguinte, artigo 29, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedade de economia mista. Inciso 2. Para outros serviços e compras de valor de até 50 mil reais e para alienações, nos casos previstos nessa lei, desde que não se refira à parcela de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. Então, a dispensa de licitação hoje, nas estatais Sociedade de Economia Mista, vai até o valor de 50 mil reais. Então, na minha prática, 25 anos de experiência, para quem faz prospecção, vocês têm na mão muita oportunidade de negócio. Começa em 8 mil, quem vende produto, Quem vende serviço começa em 15 mil. Depois esses 8 mil se torna 16 mil e quem vende serviço se torna 30 mil. Depois isso vira 44 mil no sistema S e agora vira 50 mil na sociedade de economia mista. Então, pessoal, tem que prospectar, eu tenho que buscar visitar o cliente governo. Eu vou falar muito isso no final desse curso, sobre essa prospecção. Chamar a atenção de vocês sobre a prospecção com foco em dispensa de licitação. Agora vamos falar de alienações,
Como dispensa está muito ligado a alienações, eu vou destacar um pouquinho as alienações. Começando pelo artigo 17. O artigo 17 diz assim: alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, para eu alienar, eu tenho que cumprir essas normas. Inciso 1 diz que, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada essa nos seguintes casos. Então, no normal, quando eu vou alienar um imóvel, eu faço primeiro uma pesquisa de mercado para saber o valor dele e depois eu faço uma concorrência pública para fazer a alienação. Esse é o trâmite normal. Mas eu tenho casos que eu posso dispensar. Primeiro, em dação em pagamento. Nos casos de dação em pagamento, eu vou fazer a alienação por dispensa de licitação. B, a doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvados os dispostos nas alíneas F, H e I, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a doação também ela é feita por alienação. Então, o órgão público vai doar um terreno, ele vai doar um prédio antigo para um outro órgão público. Isso é feito por alienação por meio de uma dispensa de licitação. A linha C, permuta por outro imóvel, que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. Então, eu quero comprar um imóvel por dispensa de licitação, mas eu quero dar o meu imóvel como parte de pagamento, eu quero permutar. Então, eu vou avaliar esse imóvel a preço de mercado e ele vai entrar como parte do pagamento. Essa alienação também é possível. Como investidura, nos casos de investidura, é cabível também a alienação. Para venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Então, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. A venda entre órgão público também é feita por uma alienação dispensada. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública. Então, é alienação gratuita, onde eu vou fazer essa alienação de forma gratuita ou onerosa. Vamos dar um exemplo dessa alienação? Nós temos hoje aí o Minha Casa Minha Vida. O governo faz uma grande licitação para se construir esses conjuntos habitacionais. Então, uma construtora ela recebe do governo para criar aquela cidade. O Minha Casa Minha Vida hoje cria grandes cidades, grandes bairros. Depois o governo faz uma alienação desse imóvel àquela pessoa física, onde ele pode dar aquela casa de forma gratuita ou até mesmo onerosa, porque está dentro de um projeto social. A linha G, procedimentos de legitimação de posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. Então, quando eu vou legitimar posse, pode ser uma alienação dispensada. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados e inseridos no âmbito de programa de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública. Então vejam que isso foca a alienação exclusivamente para regularização fundiária. E alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União. Então vamos lá. Terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais e não superiores a 1.500 hectares, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Então nós temos mais um inciso que cuida principalmente de terras públicas rurais para regularização fundiária, também dispensada por alienação. Inciso 2. Quando móveis, dependerá da avaliação prévia de licitação dispensada essa nos seguintes casos. Então, normalmente, o governo, quando vai se desfazer de bens móveis, ele faz todo um levantamento de preço de mercado e depois faz leilões públicos
para se ver livre desses produtos. Isso seria normal. Mas ele pode dispensar a licitação também para vender esses produtos da seguinte forma. Primeiro, ele pode dispensar a licitação no caso de doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação da sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de uma outra forma de alienação. Nós vimos agora muitos mobiliários que foram utilizados nas Olimpíadas sendo doados a associações, prefeituras, escolas. Isso foi feito por uma dispensa de alienação. Então, é uma alienação por doação. B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Eu posso permutar o meu produto com um órgão público comprando alguma coisa dele. Então, existe essa permuta. Eu vi uma permuta dessa acontecer um tempo atrás entre mobiliário corporativo. Um estado, ele fez o levantamento de todas as mesas, cadeiras e armários que ele tinha tombado e não estava utilizando e começou uma troca entre as secretarias, que foi feita uma alienação, né, para fazer o quê? A permuta entre ele, ok? Ou seja, a transferência de patrimônio. Ele tem que tombar o patrimônio, né, fazer a baixa e jogar esse patrimônio na conta de um outro órgão público. Então, isso era feito por meio de permuta. C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Exemplo disso, as ações da Petrobras. Venda de títulos na forma de legislação pertinente. Títulos da dívida pública, né, são vendidos aí por dispensas de licitação. Você compra direto. É uma dispensa de licitação. Não se faz uma concorrência para se vender títulos públicos. E. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Então, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Aqueles órgãos públicos que produzem, né, que geram bens, que geram serviços, podem vender ele por dispensa de licitação. Vimos vários casos desses lá no artigo 24 da Lei Geral de Licitação. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem dele dispõe. Eu faço uma compra, demando uma compra e não tenho mais necessidade daquilo. Eu posso vender isso para um outro órgão público. Parágrafo 1º. Os imóveis doados, com base na linha B do inciso 1, que eu acabei de falar para vocês desse artigo, cessadas as razões que justificam a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário, ok? Então, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. O beneficiário não pode alienar. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis dispensada a licitação quando o uso destinasse. Então, vamos lá. Tem mais uma situação de dispensa. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação quando o uso destinasse. Inciso 1, a outro órgão ou entidade de administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Então, a prefeitura doa um imóvel para funcionar uma creche. Ela pode fazer aí a concessão de título de propriedade. A prefeitura doa um imóvel para a construção de um hospital. Ela pode fazer aí a concessão de título de propriedade. Inciso 2, a pessoa natural que, nos termos de lei, de regulamento ou de ato normativo do órgão competente, haja implementados requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica, a exploração direta sobre área rural, limitada a 15 módulos fiscais, desde que não exceda a 1.500 hectares. Ou seja, aquela pessoa que já está no imóvel há 20 anos, e esse imóvel é da administração pública, e ela busca aí o título de propriedade, porque existiu ali o quê? Uma ocupação mansa e pacífica, ok? Seguindo, parágrafo 2º-A. As hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusivamente a áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Então, tudo isso que vai acontecer tem que ser antes de 1º de dezembro de 2004. A submissão aos demais requisitos e impedimento do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terra pública. Existe legislação especial que trata disso. E inciso 3, a vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária,
nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico. E ainda a previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação em caso de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Então temos essas ressalvas que temos que atender. Segundo, parágrafo 2º-B. A hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo diz que só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeita a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Segundo, fica limitada a áreas de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Então, áreas superiores a 1.500 hectares tem que ser feita uma licitação. E 3, pode ser cumulada com o quantitativo da área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1 do caput desse artigo, até o limite previsto no inciso 2 desse parágrafo. Então, fica limitada a 1.500 hectares. Ok, pessoal. Artigo 17, parágrafo 3º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, inciso 1, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que este não ultrapasse a 50% do valor constante na alínea A do inciso 2 do artigo 23 dessa lei. O artigo 23 diz no inciso 2, a linha A, que o valor é de R$80 mil, seria correspondente à carta convite. R$80 mil, 50% dele, seria o valor máximo de R$40 mil. Inciso 2. Alienação aos legítimos possuidores, diretos ou, na falta destes, ao poder público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos, anexo a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Ok? Quando eu falo bens reversíveis ao final da concessão, é quando existe investimento em bens e ao final da concessão esses bens são reversíveis o quê? À própria administração pública, tá? A gente vê hoje a construção de presídios, né? Onde a administração pública ela entra, exemplo, com um terreno, a iniciativa privada constrói o presídio, tem ali a concessão por 25 anos, ao final da concessão, todas as melhorias, todo o investimento, ou seja, o presídio pronto é devolvido à administração. Então, a reversão é feita em favor à administração pública. Continuando. Artigo 17, parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Tá? Nesse caso, o doador é a administração pública. Parágrafo 6º. Para venda de bens móveis avaliados, isolado globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, a linha B desta lei. A administração poderá permitir o leilão. Então, valores de até R$650 mil, que é o que diz o artigo 23, inciso 2, a linha B. Então, a alienação, pessoal, ela tem vários quesitos que tem que ser levado em consideração. Mas hoje, no Brasil, existem muitas situações de alienações, tá? Que passam, às vezes, despercebido pelos nossos olhos. Artigo 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limita-se à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Então, senhores, quando vocês vão participar de uma concorrência pública para comprar um imóvel do governo, que vocês têm que fazer uma pré-habilitação, ele pode exigir de você que você calcione 5% do valor estimado daquela alienação para fins de participação. Então, hoje, se eu vou participar de uma concorrência para alienação de um imóvel público no valor de R$500 mil,
Para eu participar dessa tentativa de compra, eu tenho que calcionar 5% desse valor, ou seja, R$ 25.000. Aí eu vou ofertar o meu valor acima desse preço mínimo, né? Porque vai ganhar essa concorrência de alienação quem ofertar o maior valor à administração. Parágrafo único foi revogado e o artigo 19 diz que os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observado ainda as seguintes regras. Inciso 1, avaliação dos bens alienáveis. Inciso 2, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Inciso 3, adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Então tem essas três situações: avaliação dos bens alienáveis, comprovação da necessidade da utilidade da alienação e adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Ok, pessoal? Então, alienações não é tão complexo, mas você tem que seguir requisitos. E vejam, quando eu falei de alienações, eu me reporto a legislações especiais. Então, quando você estiver de frente, né, a uma alienação, tem que analisar as suas peculiaridades, ok? Objetivos da nossa aula número 4. Conceituar a dispensa de licitação em todas as suas possibilidades. Eu fiz isso de forma pontual. Conceituar a dispensa de licitação no sistema S. Mostrei a diferença de valores. Conceituar a dispensa de licitação nas empresas públicas e na sociedade de economia mista. E conceituar as possibilidades de alienação. Tudo isso eu entendo que foi passado para vocês. Agora, claro, vocês têm que analisar o produto e o serviço que trabalham e verificar as possibilidades de dispensa de licitação. Senhores, dispensa de licitação é um mundo de oportunidade. Eu peço a vocês que assistam essa aula mais uma vez, se possível 3 vezes, para que vocês consigam captar todas as possibilidades que existem na dispensa de licitação. Agora uma coisa, não adianta eu ficar atrás de uma mesa baixando edital, não adianta eu ficar atrás de uma mesa acreditando que um órgão público vai me convidar para participar de uma dispensa de licitação. Dispensa de licitação é para consultores, gestores que visitam órgãos públicos, que criam um relacionamento, que sabem criar necessidade. Aí sim, as dispensas de licitações chegam a essas pessoas. A dispensa de licitação já fala, eu estou dispensando a modalidade. Eu vou fazer um processo de licitação por meio de uma dispensa. Então eu quero contratar aquela empresa, porque a finalidade dela me atende. Esse é o propósito da dispensa de licitação. Vocês têm que focar que a dispensa de licitação nasce de uma necessidade. Ela pode nascer de uma emergência, de uma urgência, de uma situação calamitosa, de um projeto que eu apresento de um laboratório para pesquisa científica, várias situações, de uma quebra de contrato. Foram mais de 30 incisos de oportunidades. Então peço a vocês, foquem em dispensa de licitação. Daqui para frente o curso fica muito fácil. Eu vou fazer upgrades nas modalidades, porque a base geral eu consegui fazer até a aula número 4. Todas as nossas outras aulas agora são nada mais que upgrades, né? Ou seja, eu vou agregar conhecimento fazendo o quê? Algumas adequações a limites, prazos, procedimentos especiais, ok? Então nós vamos ver ainda a inexigibilidade de licitação, nós vamos ver a carta convite, a tomada de preço, a concorrência, o pregão presencial, o pregão eletrônico, todas as modalidades. Só que quando eu falo de carta convite, tomada de preço, concorrência, pregão presencial, pregão eletrônico, existe competitividade, ou seja, existem licitantes competindo. Quando eu falo de dispensa de licitação, eu digo que existe singularidade. O órgão quer comprar de você, o órgão dispensou a licitação. Você tem uma oportunidade de negociação única, singular, que só depende de uma pessoa, de você prospectar, de você visitar, de você fomentar o mercado público, de você atender o órgão público, atender a administração pública, seja ela local, seja ela estadual, seja ela federal, ok? Então fica aí uma deixa. Senhores, vamos visitar órgãos públicos para fomentar dispensa de licitação. Vamos visitar órgão público para fomentar a participação em licitação pública. Não basta só ficar atrás de uma mesa baixando edital, que já foi trabalhado por muitos outros licitantes. Você tem que dar causa à tua venda.
você tem que dar causa à tua comercialização. Ok? Vamos então iniciar a finalização do nosso curso, né? Eu entendo que o que tange dispensa de licitação e alienações ficou bem claro para todos vocês. Claro, se tiverem dúvidas, acessar o chat, deixar pergunta ou puxar um fórum, abrir um tutorial para debate. É o chat que vai engrandecer tudo. É quando vocês alimentam o chat, quando existe aí a necessidade de tirar muitas dúvidas, eu crio aulas extras. Essas aulas extras são colocadas dentro do módulo e avisado a vocês. Para se ter aula extra, eu preciso que vocês tenham dúvidas. Ok, pessoal? Vamos partir para a finalização da nossa aula de hoje. A videoaula 4 acabou, porém você pode visualizá-la quantas vezes quiser. Eu digo que uma aula de dispensa de licitação, vocês deveriam assistir pelo menos 3 vezes, para pegar todas as informações que eu coloquei ali. Acesse o chat, interaja, deixe suas dúvidas que serão respondidas em até 24 horas. Acesse o fórum, crie tópicos, revise sua aula antes de fazer a tua avaliação. É necessário concluir os exercícios da aula número 4 para ter acesso à aula número 5. Vou repetir isso todas as aulas. Ok, pessoal? Nos encontramos em breve. Só agora fechar o nosso curso com a reflexão da aula de hoje. Vamos para a reflexão da aula número 4. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Essa frase cai bem quando eu falo de mercado público. Quantos nãos recebemos? Quanto chá de cadeira nós recebemos lá visitando o órgão público, né? Quantas portas se fecham? Mas muitas se abrem pela nossa persistência, né? Nós não vamos desistir com um simples obstáculo. Nós vamos buscar a vitória o tempo todo. Eu digo muito, né, nas aulas presenciais, nos seminários, nas palestras que eu visito, que uma carteira de cliente do mercado público, ela demora em média 180 dias para virar. Mas eu posso acelerar ela com dispensas de licitação, até eu ganhar uma licitação vultuosa que vai me garantir um rendimento bom naquele mês. Mas eu tenho que ter um fluxo de prospecção muito grande para manter aquela minha carteira de cliente girando. Então, mais uma vez, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Para fechar essa frase, se você acreditar em si mesmo, a chave para o sucesso já está na sua mão. Só basta saber usar. Fica aí o meu forte abraço e nos encontramos na aula de número 5.